Você já pensou que a ressurreição de Jesus não é apenas uma notícia sobre aquilo que aconteceu com ele, mas também uma promessa sobre aquilo que acontecerá com todos que pertencem a Cristo? É exatamente essa esperança que Paulo apresenta ao chamar Jesus de as primícias dos que dormem. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina Adulto. Hoje é terça-feira, 18 de agosto de 2026, e o tema da nossa lição é Cristo como primícias. Depois de mostrar que sem a ressurreição nossa fé seria inútil, Paulo apresenta a grande certeza do Evangelho. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Em 1 Coríntios 15, de 20 a 23, Paulo chama Jesus de as primícias dos que dormem. Para entendermos melhor essa expressão, precisamos lembrar de que as primícias eram os primeiros frutos de uma colheita. Elas não eram toda a colheita, mas elas anunciavam que muito mais estava por vir. Assim aconteceu com a ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou e a sua ressurreição é a garantia de que aqueles que morreram pertencendo a Ele também ressuscitarão. O túmulo vazio de Cristo aponta para o futuro do povo de Deus. A vitória que já aconteceu com Jesus será também plenamente manifestada em seus filhos por ocasião da sua volta. E você, já tinha percebido esse detalhe nesse texto bíblico? Quando Paulo chama Cristo de primícias, ele está dizendo que a ressurreição de Jesus não é um acontecimento isolado. Ela inaugura uma grande colheita, porque Cristo vive, aqueles que dormem nele também viverão. Paulo estabelece um paralelo entre Adão e Cristo. Por meio do primeiro Adão, o pecado e a morte passaram a marcar a experiência humana. Cristo, porém, aparece como o último Adão, aquele que realiza perfeitamente o plano da redenção. Onde o primeiro Adão desobedeceu, Jesus permaneceu completo, submetido à vontade do Pai. Em 1 Coríntios 15, de 24 a 28, Paulo amplia mais ainda essa nossa visão. A história está caminhando para um desfecho. Cristo vencerá todo o poder inimigo e entregará o reino ao Pai. A morte não permanecerá mais para sempre. O pecado não continuará dominando eternamente. O governo de Deus será plenamente reconhecido. A submissão de Cristo ao Pai, apresentada nesse trecho, revela a perfeita harmonia existente no plano da salvação. Jesus realiza aquilo que o primeiro Adão deixou de fazer. Ele vive em completa fidelidade à vontade divina. Assim, por meio de Cristo, aquilo que foi perdido pelo pecado será restaurado. Continua ouvindo porque Paulo apresenta agora um argumento muito interessante. Lá em 1 Coríntios 15, do 29 ao 34, ele mostra novamente como seria incoerente negar a ressurreição. Ele menciona o batismo, que representa a nossa união com Cristo em sua morte e em sua ressurreição. Romanos 6 ensina que o batismo simboliza morrer para a antiga vida e ressurgir para uma vida nova com Cristo. Por isso, negar a ressurreição entraria em conflito com o próprio significado desse símbolo cristão. Existe ainda a expressão difícil de 1 Coríntios 15, 29, sobre o batismo por causa dos mortos. Há diferentes interpretações para esse verso, viu? A lição apresenta como possibilidade a decisão de pessoas que teriam se batizado motivadas pela esperança de reencontrar na ressurreição familiares ou pessoas queridas que já haviam morrido. Mas o ponto principal de Paulo é claro: se não existe ressurreição, toda a atitude baseada na esperança de uma vida futura perde sentido.
O próprio Paulo pergunta por que enfrentaria perigos continuamente se a morte fosse realmente o fim de tudo. Sem esperança da ressurreição, alguém poderia dizer simplesmente: comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, se não existe futuro além da vida, poderíamos transformar nossa existência numa busca apenas por prazeres imediatos, né? Mas Cristo ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nossa vida possui significado eterno. Nossas decisões de hoje importam sim, nossa fidelidade importa, o modo como tratamos as pessoas importa, nossa comunhão com Deus importa. Não estamos caminhando para o vazio, estamos caminhando para o encontro com Cristo. Comente aqui o que mais chamou sua atenção nessa parte da lição da escola sabatina. Talvez seja justamente perceber que a esperança cristã não está fundamentada em uma ideia abstrata sobre o futuro. Ela está fundamentada em um acontecimento. Jesus Cristo ressuscitou. A pergunta final da lição nos leva às palavras de Paulo em 2 Timóteo 1:12. Mesmo enfrentando o sofrimento, ele podia afirmar que sabia em quem havia crido. Essa frase revela o segredo da segurança de Paulo. Sua confiança não estava nas circunstâncias, estava em uma pessoa. E nós podemos desenvolver essa mesma certeza. Quanto mais conhecemos o caráter de Deus, mais aprendemos a confiar nele. A Bíblia nos apresenta um Deus fiel às suas promessas. A cruz revela seu amor e a ressurreição revela o seu poder sobre a morte. Talvez você não saiba como será seu amanhã. Nenhum de nós sabe. Mas o cristão não precisa conhecer todos os detalhes do futuro para viver com esperança. Precisamos conhecer aquele que segura o futuro em suas mãos. Essa é a grande mensagem da lição da escola sabatina de hoje. Cristo é as primícias. Sua ressurreição garante que a morte não terá a palavra final sobre aqueles que pertencem a Ele. Jesus vive, voltará e chamará seus filhos à vida. Por isso, podemos enfrentar o presente e o futuro com confiança. Antes de encerrar, eu quero convidar você a orar comigo. Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigada, porque Jesus Cristo ressuscitou e se tornou as primícias daqueles que dormem. Obrigada, Senhor, por sua vitória. Ela que nos dá esperança diante da morte e a segurança diante do futuro. Ajuda-nos a confiar em Ti, como Paulo confiava. Fortalece nossa fé, transforma nosso coração e ensina-nos a viver cada dia, lembrando que a nossa história não termina nessa vida. Consola, Senhor, aqueles que sentem saudades de pessoas queridas e dá-lhes a certeza da ressurreição. Dá-nos sabedoria para compreender Tua palavra, fidelidade para seguir Jesus e esperança para aguardar a Sua volta. Em nome de Jesus. Amém. Se esse estudo da lição da escola sabatina fortaleceu sua esperança, não esquece de curtir esse vídeo, escrever nos comentários qual foi o principal aprendizado da lição de hoje. E não esqueça de compartilhar também essa mensagem com amigos, familiares, grupo da igreja. Inscreve-se no canal e continue acompanhando diariamente nossos estudos da lição da escola sabatina. Que Deus abençoe você e a sua família. E espero você amanhã, hein? Para continuarmos juntos estudando a palavra de Deus.
Quando a pedra se moveu e a manhã então brilhou, o silêncio do sepulcro para sempre terminou. Cristo vivo se levantou e a esperança despertou. O que a morte parecia encerrar, sua vitória transformou. Se Ele vive, eu posso crer. Há um amanhã para esperar. O primeiro fruto já nasceu e a grande colheita chegará. Cristo é as primícias dos que dormem no Senhor. Ele venceu a morte, ressuscitou, meu Salvador. Cristo é as primícias, nossa esperança está de pé. Porque Jesus está vivo, eu viverei também pela fé. Por Adão chegou a morte e o pecado trouxe a dor, mas em Cristo a nova vida, redenção e eterno amor. Onde o homem foi vencido, nosso Cristo triunfou. Obediente até o fim, toda a dívida pagou. E chegará o grande dia, quando o céu anuncia que o Rei que venceu o túmulo para os seus irá voltar. Cristo é as primícias dos que dormem no Senhor. Ele venceu a morte, ressuscitou, meu Salvador. Cristo é as primícias, nossa esperança está de pé. Porque Jesus está vivo, eu viverei também pela fé. A morte não terá a última palavra. O túmulo não poderá nos prender. Quando a voz de Cristo ecoar dos céus, os que dormem nele vão viver. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é fiel. Minha esperança não está neste mundo, minha esperança vem do céu. Mesmo que hoje existam lágrimas, mesmo que a saudade traga dor, há uma promessa além do silêncio. Nós veremos nosso Salvador. Cristo é as primícias dos que dormem no Senhor. Ele venceu a morte, ressuscitou, meu Salvador. Cristo é as primícias, a promessa se cumprirá, porque Ele ressuscitou, o seu povo também
Jesus Cristo voltará. E aqueles que dormiram, confiando no Senhor, ouvirão a sua voz na manhã da ressurreição. Cristo é as primícias, nossa esperança não morreu. O túmulo está vazio e o futuro pertence a Deus. Cristo vive, Cristo voltará, e a morte para sempre vencerá.